Então, a gente estava falando dos primeiros passos para hackear a nossa biologia. A gente chegou a falar do sono, passamos agora pela manhã, passamos por esses hábitos alimentares. Qual que é o segundo passo, assim? E se for aprofundar em alguma coisa, por exemplo, na alimentação mesmo, porque toma café da manhã, não toma, sabe, esse tipo de coisa, tem que comer à tarde, enfim. Depende muito do objetivo da pessoa. As pessoas hoje em dia estão um pouco mais descrentes que comer de 3 em 3 horas é a única refeição possível, né? Isso foi inventado, na verdade, pelos fisiculturistas, que não conseguiam fazer uma meta calórica muito grande com poucas refeições. Então eles falaram, deixa eu calcular tudo que eu preciso comer ao longo do dia e deixa eu fracionar, é mais fácil do que eu fazer 2, 3 refeições enormes que eu estou aqui me empanturrando, dilatando o meu estômago e ainda passando mal. Então para eles foi mais eficiente. Fisiculturistas, às vezes, tem fisiculturista, dependendo da quantidade calórica, de comer de 2 em 2 horas. Então, 4, 5 mil calorias o cara precisa. Não, às vezes tem 8, 10, 12 mil calorias que a pessoa precisa ingerir. Caralho. Então a pessoa ela precisa fazer uma refeição um pouco mais encurtada, porque senão o volume fica muito grande, fica realmente inviável. E aí essa pessoa ela vai fracionando. Isso aí depois cai na boca do povo e acabou que algumas pessoas foram criando hipóteses que não têm um fundamento por trás dela. E, não, comer 3 horas emagrece, que mantém o metabolismo ativo. Não, esse metabolismo está ativo de qualquer maneira. Se não tiver uma via, ele vai por outra. Então ele sabe lidar com as adversidades, porque antigamente, na nossa ancestralidade, não tinha tanta disponibilidade de comida. Então ele sabia lidar com isso. Simplesmente, hoje em dia a gente tem vias mais ativas do que outras, porque a gente mais está utilizando pela demanda de comida que a gente tem mais facilitada. E aí fica igual eu falei no caso. Depende do momento que você vai precisar colocar o carboidrato. Ele não é vilão, entendeu? De forma nenhuma. Mas se você está numa estratégia de ganho de massa muscular, que você precisa aumentar o volume de carboidrato, às vezes uma água com sal ajuda nesse quesito. E quando a gente passa da alimentação para uma outra estratégia, eu falo tipo assim, aprenda a ativar o seu cérebro para ele estar focado no trabalho, no estudo. Por quê? Que você fez todo o seu dia certinho. Você acordou, você tomou sua água, você não ligou o celular, você fez seu estudo, você girou o seu dia da forma correta, só que às vezes ao longo do seu dia, estourou uma bomba em tal lugar ali e você se estressou. Então somente ficou muito acelerado e, cara, depois eu tenho uma reunião muito importante que eu vou fechar um negócio, ou preciso estudar. A pessoa fica com aquela mente acelerada. A gente fala que o estado ansioso gera uma média de pensamento de 1000 palavras por minuto. Você está com uma bicicleta na marcha de alta velocidade girando ela muito grande. Quando você está em um determinado assunto e você precisa mudar para outro, é meio que você está brecando essa bicicleta com força, só que você não mudou as marchas, porque você brecou no susto. Meio que passou um skate na sua frente e você brecou. E você esqueceu que você está na marcha de alta velocidade, aquela marcha extremamente pesada. Você quer voltar a continuar. E você gasta muita força, porque você fala assim, já estou aqui, não vou mudar a marcha, eu já vou continuar. E você gasta uma força desnecessária. Quando você, às vezes, reduz esse padrão mental e esvazia essa mente, você consegue começar, é como se você estivesse diminuindo a velocidade da bicicleta e mudando as marchas, saindo dessa marcha pesada, uma marcha mais leve, até chegar numa marcha onde você está começando a andar de bicicleta e está favorável. Então, meio que você reduz esse padrão mental para você começar aquela atividade de forma mais eficiente. E, além disso, a gente tem outro conceito que é muito importante atrás disso, que é nosso cérebro recebe 11 milhões de bits de informações por segundo. Só que a gente só tem capacidade de ter consciência de 40 bits de informação por segundo. Então, a nossa consciência ela é muito pequena. Se a minha consciência está lotada de outra informação, de um assunto anterior, eu tenho pouca capacidade de conseguir prestar atenção, raciocinar e ativar as vias neurais com aquele novo tipo de conhecimento, aquele novo tipo de situação que está naquele momento da minha vida. Então eu tenho menor capacidade cognitiva do que eu poderia ter, porque eu não fiz o esvaziamento da forma correta. Não tirei esse pensamento consciente e esvaziei para eu ter mais capacidade de utilizar essa pouca capacidade consciente que eu tenho no meu cérebro. Então, o que é essa técnica, Sérgio? Respiração. Como assim, Sérgio, respiração? Eu preciso ter uma técnica de respiração que eu vou conseguir acalmar esse fluxo mental, onde eu vou tirar todas essas informações que estavam na minha mente de forma consciente. Meio que você vai passar uma borracha ali. Mas não vai passar borracha. Meio que você pega do consciente e joga para o inconsciente. Meio que você joga para as vias de armazenamento, de memorização,
para conseguirem depois você conseguir puxar ela quando você precisar. Então, uma técnica de respiração que você consiga fazer isso é para fazer com que você consiga ter o controle do seu processo consciente novamente. Então você sai daquele estímulo de desregulação, o simpático está muito alto, aquele sistema de agitação, de luta ou fuga, o parasimpático está aqui embaixo, e você equilibra esse sistema autônomo. Então você volta para um estado mais pleno, um estado mais presente. E você consegue raciocinar, prestar atenção, ter consciência, buscar informações na sua mente de outras áreas com uma melhor capacidade. É você aproveitar um pouco que você tem a seu favor. Porque a gente já tem pouco de forma consciente. Se eu começo com menos ainda, já estou em desvantagem a mim mesmo. Então eu preciso aproveitar o máximo que eu tenho a meu favor. Então uma pessoa que ela fez tudo certinho e tal, começou o dia daquela forma mais devagar, tudo mais, só que aí depois do almoço, por exemplo, teve alguma coisa aconteceu na empresa e aquele fluxo de pensamento, um monte de coisa, que é importante, eu imagino, para resolver o problema rapidamente, né? Exatamente. Mas tá, aí depois eu tenho uma reunião. Eu não posso estar estressado, né, e tal. Então o cara tem que dar uma abaixada em tudo aquilo para poder dar uma resetada e voltar tranquilo. Exatamente. Eu falo, na verdade, que cada bloco do seu dia que você vai fazer uma atividade muito distinta da outra, utilize essa técnica de respiração que eu vou passar para vocês, extremamente simples. Só que não ignora o simples, que o ápice da sofisticação é a simplicidade. Leonardo da Vinci já falava isso, entendeu? Por quê? Áreas muito distintas exigem ativações neurais muito diferentes. Então, se você está num fluxo de pensamento e depois tem que mudar para outro, então eu estou estudando, de repente eu vou para uma reunião de negociação, totalmente diferente. Faz uma respiração no meio desse caminho para você esvaziar a sua mente, conseguir jogar para o inconsciente, para o processo de memorização esse aprendizado, e a partir daqui você conseguir focar 100% nessa reunião de negociação. Depois eu vou fazer atividade física. Faz uma respiração para você não levar essa informação de agitação para atividade física, para você não correr um risco de lesão. Porque às vezes você está com a mente lá na negociação, está empolgado, que fechou um negócio extremamente bom, vai mudar a sua vida, e faz exercício de forma errada, está com uma carga alta e se lesiona. Então, foca de forma consciente naquela atividade que você vai fazer. E que tipo de respiração é essa, Sérgio? Sentar numa posição confortável, não precisa fazer posição de meditação, lótus, semilótus, 6A, nem nada. Fechar os olhos e prestar atenção na respiração. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer a respiração diafragmática. Então eu falo o seguinte, se você tem dificuldade, tenta respirar pela barriga. O que é essa respiração? Você vai puxar o ar durante 4 segundos e você vai soltar durante 8. Respiração única e exclusivamente nasal. Então você puxa durante 4, 1, 2, 3, 4, solta durante 8. 1, 2, até 8. Faz isso por aproximadamente 2 minutos. Bota um timer no celular, 2 minutinhos, e você vai lá e avalia como é que estava seu estado mental antes e depois. Você vai falar assim, estou mais calmo. Porque seu sistema autônomo regulou, você pegou aquela maçaroca de informações do consciente, passou borracha ali, e sua mente está mais presente, está mais em processo de mindfulness. Isso você vai conseguindo fazer em qualquer momento do seu dia. Um recurso extremamente simples, você não precisa estar em nenhum lugar complexo, com nada muito complexo, uma cadeira, seu celular para botar um timer de 2 minutos e você consegue utilizar essa técnica. Cara,